Bom, então vamos à correção, sétimo ano. Então, olha só. A primeira frase, o verbo é work. O verbo work é um verbo regular, tá? Então, ele tem que terminar em D, ED ou IED. Ele terminaria em D se ele terminasse em E. Então, não é o caso. Ele terminaria em IED se ele terminasse em Y precedido de uma consoante, que também não é o caso. Então, ele entra na regra geral. Qual é a regra geral? Você repete o verbo e coloca ED no final dele. Então, the employee worked very hard last month. Na letra B, como eu tinha falado, o verbo se, com dois S, ele é verbo irregular. Então, se vocês pegarem aquela listinha que eu dei, vocês vão achar ali. O verbo se, o passado dele é só. Então, I saw that guy yesterday. Eu vi aquele cara ontem. O verbo write é um verbo também irregular. Termina em E, mas é um verbo irregular. E o passado do verbo write é wrote. Então, Bruno wrote a note about this text. Então, wrote significa escreveu. O verbo stop é um verbo regular, mas ele é um verbo terminado em CVC. Deixa eu trocar aqui para vocês, para eu poder escrever aqui. O que é um verbo CVC? É um verbo terminado em consoante, vogal, consoante. Como eu expliquei para vocês em sala de aula, começando sempre daqui para lá, tá? Você não pode começar a contar daqui, é sempre daqui para lá, tá? Então, consoante, consoante, vogal, consoante. Então, ele é um verbo de uma sílaba só, dessa forma. Então, qual é a regra para isso? Você vai repetir o verbo, vai repetir a última consoante, que no caso aqui é P, e acrescentar ED, tá? É um verbo CVC, monossilábico, terminado em CVC, consoante, vogal, consoante. Então, they stopped that machine. Então, eles pararam aquela máquina. E a letra E, o verbo worry, também é um verbo regular, só que ele vai entrar naquela regra, ó. Ele é terminado por Y e antecedido, ou seja, antes do Y tem uma consoante. Então, o que vai acontecer? Você vai tirar o Y e vai acrescentar o IED, tá? Então, vai ficar, ó, we worried about the exam, ok? Bom, na número 2, vocês têm, ó, mas, e, ou, então. O for, ele pode ter a tradução como porque, por esse motivo. Então, vamos lá. I love watch sports in summer. Eu amo assistir esportes no verão. Por quê? Por esse motivo, ele é o melhor, é a melhor estação do ano. Então, por ela ser a melhor estação do ano, é que eu gosto de assistir no verão. Então, for entra melhor. Não poderia botar mais. Ó, eu gosto de assistir esportes no verão, mas é a melhor estação? E é a melhor estação ou é a melhor estação? Não fica com bom sentido, né? Então, na letra B, I brought a big house. Eu comprei uma casa grande, mas minha esposa não gostou dela, tá? Aqui significa o oposto. Eu fiz uma coisa, em compensação, a outra ação não foi satisfatória. Ou então, alguma coisa que eu não gostei, mas teve uma coisa satisfatória. Não importa a ordem aqui, tá? Na letra C, ó, do you want chocolate? Você gosta de bolo de chocolate ou de baunilha? Aqui, ó, or, tá? Na letra D, I wrote to Mike e Sue. Eu escrevi para o Mike e
para sul. I love volleyball, so I practice it a lot. Eu amo voleibol, por isso, né? Então eu pratico isso muito. Na número 3, nós vamos usar as preposições. Vamos lá. A preposição para períodos do dia geralmente é in. A única exceção é night. Night, ela pede a preposição at. Então, you will see the star at night, tá? Se fosse, por exemplo, aqui em vez de estrelas fosse o sol, você verá o sol de manhã, que seria in the morning, tá? In the afternoon, in the evening, só night que é at. A gente viu isso também lá no meu resumo do caderno. Na letra B, we are at home. Quando você está em algum lugar, você diz em casa, no supermercado, no hospital. Você só bota o in se você quiser dar ênfase que você está lá dentro. Por exemplo, I am sick. I am in the hospital. Eu estou doente, eu estou no hospital. Ou seja, estou internada no hospital, eu estou lá dentro. Na letra C, I was born in. Sempre que a gente tem um ano inteiro, um mês inteiro, você vai usar a preposição in, tá? Na letra E, I will travel, a mesma coisa acontece com... eu pulei a letra D. Andrei wake up late on. Quando você tem um dia da semana, você usa a preposição on, por exemplo, on Sundays, on Mondays, on Fridays, on Saturdays. Dia da semana é on, mês, ano é in. Aqui nós vamos falar sobre lugar. Então, quando você tem um país, um continente, um estado, você vai usar a preposição in. In Europe, in Brazil, em Rio de Janeiro. Quando você tem uma rua sem o endereço completo, tá, gente? Só a rua você usa on. On Turquesas Street, on Cajurana Street, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida na correção, botaram alguma coisa diferente, não fizeram exatamente assim, então vocês podem agora entrar em contato comigo no privado que eu tiro a sua dúvida. Ok, turma? Beijinhos para quem conseguiu tudo. Até a próxima semana.